Após os Estados Unidos sofrer o maior atentado de sua história, esse capitão decide abandonar uma vida confortável e segura para embarcar em uma missão extremamente perigosa no Oriente Médio, na intenção de trazer justiça e vingar as vítimas do 11 de setembro. Fala galera, hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar 12 Heróis, um filme de guerra e ação lançado em 2018, então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Inspirado em uma história real, desde fevereiro de 1993, os Estados Unidos vêm sofrendo vários ataques liderados pelo radical Osama Bin Laden, que é o fundador da Al-Qaeda. Passando para 11 de setembro de 2001, o capitão Mitch Nelson acabou de se mudar e está aproveitando a casa nova ao lado da sua esposa Jean e da sua filhinha Mary. Só que de repente, uma transmissão de emergência na televisão mostra que 2 aviões sequestrados por radicais se chocaram contra as torres gêmeas do World Trade Center. Ao mesmo tempo, um grupo de soldados está atravessando um rio como parte de um treinamento. E alguns minutos depois de terem terminado a tarefa, um companheiro seu chamado Ben chega com um veículo para lhes dar uma carona de volta pro quartel. Porém, os soldados ficam irritados e questionam o motivo de ele ter se atrasado tanto. Ben então pergunta se seus companheiros não sabem o que acabou de acontecer, e logo várias aeronaves passam voando baixo, lhes deixando preocupados. De volta ao Mitch, mesmo estando de férias, ele decide retornar ao trabalho, indo até uma base do exército. Assim que chega, ele percebe que o local está mais agitado do que nunca, e pede para o Coronel Max deixar ele agir com a sua equipe. No entanto, o cara relembra que Mitch pediu para ser transferido, e que por isso ele não tem mais uma equipe, e irá trabalhar sentado em uma mesa, atuando em um cargo administrativo. E por mais que tenha solicitado essa transferência para ter mais tempo para cuidar da sua família, Mitch fica um pouco irritado, porque não imaginava que seu país seria atacado por radicais, e que ele teria que ficar apenas sentado observando tudo, ao invés de caçá-los. Porém, o cara não desiste, e se reúne com a sua antiga equipe, formada pelos soldados que nós conhecemos antes. E aí Sen culpa o cara, pelo fato deles não estarem protegendo o país nesse exato momento. Ele até mesmo diz que Mitch só tomou essa decisão para ficar protegido dentro de um escritório confortável. Após isso, o cara se irrita e chuta o móvel da sua mais nova sala. E ao mesmo tempo, o subtenente Spencer decide ajudá-lo, conversando com o Coronel Max, e argumentando que Mitch é um dos melhores capitães que já tiveram, e que seria um desperdício perdê-lo em um momento crítico como esse. Poucos minutos depois, o coronel chega na sala, e o cara se desculpa por ter quebrado aquele móvel, mas Max diz que não faz diferença, já que Mitch não irá mais precisar dele porque irá para a guerra. Já de noite, Spencer está arrumando suas coisas para ir para o Oriente Médio, e aí a sua esposa Marsha aparece e mostra o quanto está chateada porque não queria que ele os deixasse. E em uma cena bem triste, o filho do cara pergunta por quanto tempo ele ficará fora, mas infelizmente Spencer não sabe dizer. Passando para Sen, ele pede para ter uma despedida especial com a sua esposa, só que ela nega o pedido porque quer que ele fique com vontade para voltar logo para casa. Já a esposa do Mitch é a única que não reclama. Ela diz que o cara não precisa se justificar, porque decidiu se casar com um soldado já sabendo de todas essas consequências. A única coisa que ela pede é para Mitch prometer que voltará vivo. Já no dia seguinte, os soldados chegam em uma base militar que fica no Uzbequistão, e após terminarem de se instalar e conhecer melhor o local, Spencer e Mitch se encontram com John, que é o coronel que comanda essa base. Ele explica que Bin Laden está mais motivado do que nunca a destruir os Estados Unidos, e que precisam pará-lo antes que outro ataque aconteça. Para alcançar esse objetivo, Mitch e Spencer deverão se juntar e lutar ao lado das forças afegãs, ganhando assim a confiança do general Dostum, que conhece bem os grupos radicais, porque está há anos tentando acabar com eles. Sendo que a missão durará cerca de 6 semanas, mas Mitch diz que irá completá-la em apenas 3, porque fez uma promessa de que voltaria a tempo de comemorar o Natal junto com a sua família. E por acreditar que a motivação é tudo para um soldado, John lhe dá um pedaço do que sobrou das torres gêmeas para ele levar consigo na missão. Após isso, os 11 soldados que Mitch comandará estão se exercitando para manter um bom condicionamento físico. E esse aí tá fazendo uma barra fixa porque quer ficar largo atrás. Mas não vão pensar besteira, porque eu estou falando das costas largas. Logo, Mitch se junta a eles e explica que terão apenas 21 dias para conquistar uma cidade de grande importância que pertence ao Talibã. O problema é que, somando com as tropas do Afegão, eles serão apenas 212 soldados contra 50 mil radicais. Sen até aconselha seus companheiros a não serem capturados vivos de jeito nenhum, já que os radicais costumam fazer coisas horríveis com os reféns. Já de noite, alguns soldados como o Spencer estão escrevendo cartas para deixar para suas famílias, caso eles sejam eliminados em combate. Porém, Mitch se recusa a escrever uma, pois prometeu que voltaria vivo. Em seguida, eles embarcam em um helicóptero que terá que voar a mais de 25 mil pés, porque as tempestades de areia estragam os motores e alguns radicais ainda ficam no topo das montanhas soltando mísseis. O problema é que eles não sabem se essa aeronave aguentará voar tão alto. E inicialmente os soldados demonstram estar animados e até cantam uma canção militar, mas conforme o helicóptero sobe, as temperaturas ficam cada vez mais baixas e eles começam a congelar de frio. Um dos soldados até vomita, e logo mais uma turbulência balança bastante a aeronave, deixando a situação
ainda mais tensa. Mas felizmente eles conseguem chegar vivos no Afeganistão e desembarcam tomando todo o cuidado do mundo para não serem surpreendidos. Só que de repente eles avistam 2 afegãos se aproximando e decidem capturá-los. Porém os caras começam a gritar e atraem mais soldados que apontam suas armas para Mitch e os 11. Até que um intérprete americano que está com os afegãos explica que eles são aliados e tudo se acalma. Mitch até se desculpa falando Salam Aleikum, que é uma saudação que significa a paz de Deus esteja convosco. E eu não culparia Mitch e sua equipe por terem se confundido, já que eles são um dos primeiros soldados americanos a pisar no Afeganistão, e por isso não conhecem bem essa região. Fora que os homens desse país geralmente se vestem da mesma forma e têm uma barba grande por causa do islamismo, ao contrário, por exemplo, de um exército tradicional, que você pode facilmente distinguir os soldados por conta do uniforme. E galera, apesar de quase todos os afegãos seguirem o islamismo, tem vários grupos que se diferem por pequenas divergências dentro dessa religião. Ao todo são 7 grupos, e muitos deles lutam entre si. Mas continuando, após escalar uma enorme montanha, os americanos chegam em uma base que não está nas melhores condições. E antes de se despedirem deles para atuar em outra missão, o intérprete explica que o general Dostum luta em batalhas desde os 17 anos de idade, e que ele odeia o Talibã mais do que tudo. Tendo se passado um dia, Mitch está de guarda quando de repente os afegãos começam a atirar para o alto. Rapidamente, os soldados americanos se assustam e pensam que estão sofrendo um ataque. Porém, logo eles descobrem que os afegãos só estavam celebrando a chegada do general Dostum, que é o seu líder. E aí Mitch toma a iniciativa e conversa com o cara em russo, porque essa é a única língua em comum que os dois sabem falar. E felizmente o general recebe bem os americanos. Ele até dá 3 beijos no rosto do Spencer, e em seguida Dostum entra para almoçar. E apesar de serem aliados, ainda tem um pouco de tensão entre os soldados dos dois grupos. Mitch então presenteia o cara com um saco de ração para o cavalo dele, e lhe dá também uma garrafa de vodka. Isso acaba amolecendo Dostum, e por isso o cara conversa na língua dos americanos, revelando que sabia sim o idioma deles, e que estava se fingindo, talvez para que os soldados começassem a falar em inglês achando que ele não entenderia. Só que Mitch não fica nada feliz ao descobrir que Dostum estava lhes enganando, e por isso os dois grupos quase entram em um conflito. Mas por sorte isso não acontece, e Mitch tenta ser mais rígido, dizendo que o seu país tem muitas bombas, e que irá decidir como usá-las. Após isso eles vão para fora, e Dostum conta que o líder do Talibã colocou uma recompensa de $100 mil para quem conseguir capturar os americanos vivos. Já somente os uniformes com sangue valem metade disso, apenas 50 mil. E aí os afegãos começam a cavalgar até a próxima missão, mas Dostum revela que só sobrou 6 cavalos para os americanos. Por causa disso, Mitch é forçado a dividir a sua equipe, deixando os outros 6 soldados que sobraram para trás. Enquanto isso, Mullah Hassan, que é o líder do Talibã, está tentando acalmar algumas garotinhas que estão chorando desesperadamente. Então ele faz algumas perguntas de matemática básica e biologia para tentar amenizar a situação, e quando elas respondem corretamente, ele acaricia suas cabeças. E em uma cena bem chocante, Hassan se vira e elimina uma mulher que haviam capturado. Daí ele pega alguns livros didáticos que pertenciam à coitada, e diz que segundo a lei, assim que uma menina completa 8 anos, ela está proibida de estudar. De volta aos americanos, eles fazem uma rápida parada em uma cidadezinha para comprar suprimentos, e acabam recebendo olhares de vários afegãos que não estão acostumados com estrangeiros da América em seu país. E ao chegarem em uma caverna para acampar, Michael os conta que Dostum os levou para o lado norte, sendo que o satélite que usam para se comunicar fica no sul. E por causa disso, Mitch acha que Dostum está tentando entregá-los para receber os 100 mil da recompensa. De volta à base, Ben começa a ser seguido por um soldado chamado Najib, que aparenta ter uns 13 anos de idade, sendo que o garotinho não lhe deixa em paz nem mesmo quando ele está urinando, e por isso Ben fica um pouco irritado. Passando para a caverna, Sen está conversando com Mitch, e conta que no passado se envolveu em uma briga com um sujeito que está mexendo com a sua namorada, e por causa disso só lhe restou 2 opções, ir pra cadeia ou se alistar no exército. Até que Dostum se junta a eles, mas não para confraternizar, e sim para mostrar que não gostou que Mitch tenha colocado seus homens para ficar de guarda. E assim que amanhece, eles observam de longe um vilarejo que está cheio de soldados do Talibã, e aí Mitch explica que precisa se aproximar mais para pegar as coordenadas e passar para os seus superiores que enviarão jatos para bombardear o local. Só que Dostum não permite que Mitch vá, e explica que prefere perder 500 dos seus homens do que um soldado americano, já que Dostum sabe que se os americanos morrerem, os Estados Unidos pararão de apoiá-lo, fazendo ele perder essa guerra. Mas pelo fato de existirem diferentes grupos militares nessa região, Mitch questiona se esses guerrilheiros que eles estão vendo realmente pertencem ao Talibã. Dostum então pega o seu rádio para enviar uma mensagem para os guerrilheiros, e eles respondem dizendo morte à América. Alguns minutos depois, Mitch termina de calcular as coordenadas de longe, e logo os aviões americanos chegam jogando bombas. Porém, ao olhar com binóculos, o cara percebe que errou os cálculos, e que por isso as bombas foram jogadas do nada. E para consertar essa burrada, Mitch sobe no seu cavalo, e entra nas linhas inimigas para pegar as coordenadas exatas. Mas de repente os homens do Talibã aparecem, e começam a atacá-los com armamento pesado. Em meio a tantos barulhos de tiro, Mitch
Mitch tem que gritar bem alto para que os pilotos lhe escutem no rádio, e quando tudo parecia estar perdido, a ajuda aérea chega e bombardeia os radicais. Mas mesmo com essa vitória, Dostum diz que eles só atacarão os sobreviventes amanhã, o que deixa Mitch confuso, e isso cria ainda mais um pouco de inimizade entre os dois. E falando mais um pouco de coisas que o Talibã proibia as pessoas de fazer, as mulheres não podiam trabalhar fora de casa, com algumas poucas exceções, já que se fossem médicas ou enfermeiras, poderiam sim atender em um hospital. Além da tão conhecida burca, que é uma vestimenta feminina que cobre o corpo inteiro, incluindo o rosto e deixando apenas os olhos visíveis. As mulheres também não poderiam sair de casa sem que estivessem acompanhadas de um parente masculino. Já os homens eram obrigados a usar barba, e ninguém podia escutar música, ver filmes ou televisão. E se você fosse um cristão ou um judeu, eu nem preciso dizer o que aconteceria. E dependendo da sua vertente do islamismo, você também poderia se dar mal. Enquanto isso, o exército americano envia vários pacotes com suprimentos para os seus soldados. No entanto, os moradores locais acabam chegando antes e roubam quase todos os itens. E ao andar pela cidade, os soldados se deparam com um vendedor comercializando ração militar e um carroceiro usando uma máscara de gás. E quando os americanos voltam, Ben reclama com Spencer porque aquele garoto não para de segui-lo, nem sequer por um segundo. Spencer então revela que Dostum designou um soldado para proteger cada um deles, e que se Ben acabar morrendo em um combate, Dostum irá eliminar o garotinho juntamente com a sua família. E agora que sabe dessa terrível realidade, Ben dá um pirulito para Najib e começa a tratá-lo com carinho. E por nunca ter comido um pirulito antes, o garoto tenta colocar na boca com papel e tudo. Já no dia seguinte, Dostum está se preparando para atacar aquele vilarejo, e Mitch cumprimenta de longe o garoto que ficou encarregado de protegê-lo. Logo, mais bombas são jogadas, e Dostum usa seu rádio para debochar de Hazan. E assim que o ataque começa, somente os afegãos partem com seus cavalos, e os americanos ficam esperando, porque se eles morrerem, acaba a ajuda aérea dos Estados Unidos. Alguns homens do Talibã até tentam se render, mas Hazan atira neles, os chamando de covardes. Só que de repente, uma companhia inteira de tanques aparece, e Mitch até tenta pedir ajuda, porém o piloto do jato explica que precisa voltar porque está sem combustível. E não demora muito até Dostum e seus homens começarem a ser dizimados. Por causa disso, Mitch e os outros têm que entrar em batalha para ajudá-los a recuar. E em meio a tantas baixas, o cara fica triste ao ver que o garotinho que estava ali protegendo morreu. Felizmente eles conseguem fugir do campo de batalha, mas perderam dezenas e dezenas de homens, sendo que muitos dos que sobreviveram ficaram gravemente feridos. E aí Mitch coloca toda a culpa em Dostum, que sabia que os inimigos tinham armamento pesado, mas não lhe avisou porque achou que conseguia vencê-los de qualquer jeito. Porém, Dostum se defende e diz que eles vivem em um local ruim dominado pelo Talibã, e que por isso são dispostos a morrer pela causa, ao contrário dos soldados americanos, que moram em um país de primeiro mundo, e portanto só querem voltar vivos para casa. Já durante a madrugada, Dostum acorda Mitch e o chama para conversar. Ele explica que sabia que o Talibã tinha um armamento secreto, mas que não imaginou que seriam tanques de guerra, e que nunca mandaria seus homens para uma morte certa, porque se importa com cada um deles. Mitch então faz outra promessa, jurando que irá vencer essa guerra para eles. Assim que amanhece, o cara reúne sua equipe e revela que precisará enviar alguns deles até um desfiladeiro que fica a 120 km de distância, para interceptar os reforços que os radicais estão esperando. No entanto, aqueles que forem estarão sozinhos no local, sem poder pedir reforços nem nada, e é por isso que Mitch diz que essa é uma missão voluntária e não obrigatória. Mas sem pensar duas vezes, Sen e Coffer se oferecem mesmo sabendo dos riscos. Mais tarde, o resto da equipe que tinha ficado para trás conseguem alguns cavalos e se juntam a eles, e por não estar acostumado a cavalgar, Spencer acaba dando um mau jeito nas costas, e Michaels até lhe zoa, dizendo que ele está parecendo seu avô corcunda. Após isso, eles retornam para o campo de batalha e solicitam mais um bombardeio. Inicialmente, Mitch e os outros pensam que conseguirão acabar com todos os radicais, porém de longe, Spencer vê pelo binóculos que vários deles estão se escondendo atrás de muros. Só que antes que pudesse avisar seus companheiros, eles acabam sendo pegos de surpresa, e o conflito recomeça. E aí jogam uma granada em Mitch, mas ele pega o objeto antes que explodisse e o arremessa de volta. E como não temem a morte, Dostum e seus homens avançam sem medo de serem alvejados. E após vários minutos de um intenso tiroteio, as forças aliadas conseguem vencer os radicais dessa região. E quando eles se sentam um pouco para descansar, Ben ensina um palavrão em inglês para Najib, além de dar um doce para ele comer. Já Dostum revela para Mitch o motivo dele estar lutando, já que antes dos radicais chegarem, as mulheres podiam ir às escolas e não precisavam usar um véu para esconder o rosto. Além de que também todos podiam assistir filmes legais do cinema. E se ainda tivesse acesso aos cinemas, ele saberia que o Deus do Trovão está lhe ajudando nesse conflito. Ao mesmo tempo, Sen está tendo sucesso na sua missão. Ele pede um bombardeio e assim consegue destruir um depósito de armas do inimigo. E por estar morrendo de fome, ele fica feliz ao encontrar um pastor de cabras e compra uma delas por $300. Por mais que o preço comum seja 3 vezes menos que isso. De volta ao Mitch, ele recebe a notícia de que seus superiores enviaram mais um grupo de soldados, mas não para ajudar
Dostum, e sim outro general chamado Muhammad. O grande problema é que por mais que esses dois estejam lutando contra o Talibã, eles não seguem a mesma vertente do islamismo, e por isso também são inimigos. Mitch então conta o que está acontecendo para Dostum, e tenta a todo custo convencê-lo a deixar essa antiga rivalidade de lado. Porém o cara se recusa a continuar lutando ao lado dos americanos, se esses continuarem a ajudar o general Muhammad. Isso deixa Mitch irritado, e ele acusa Dostum de estar desertando, além de compará-lo a Hazan, que começou esse conflito por causa de divergências religiosas. Após isso, ele se reúne com a sua equipe, e revela que Dostum lhes abandonou, levando quase todo o seu exército consigo. Mas apesar disso, Mitch diz que eles não podem desistir, porque estão muito perto de acabar com os radicais, e que se recuarem agora, provavelmente os Estados Unidos sofrerão outro atentado no futuro. E mesmo essa sendo uma morte quase certa, todos os soldados decidem segui-lo nessa missão. E se alguns de vocês estão se perguntando por que esses radicais fazem o que fazem, eu vou tentar explicar agora, mas não tem somente um motivo, e sim vários deles. Por exemplo, aqueles que fazem boom acham que terão as 72 mulheres que nunca dormiram com ninguém esperando no paraíso para recompensá-lo por ter feito isso. Já outros enxergam não só a América, mas os países fora do Oriente Médio como verdadeiros lugares diabólicos, como se fosse a Sodoma e Gomorra, sendo que eles odeiam em especial os Estados Unidos, porque é o país que tem mais soldados no território deles, enquanto que outros eliminam pessoas porque acham que essa é a vontade de Allah, que é o Deus do Alcorão. Já no dia seguinte, Sun e Coffers retornam e se juntam ao resto do grupo. Eles então se posicionam em um desfiladeiro para observar os radicais e pegar as coordenadas para pedir apoio aéreo. Instantes depois, as bombas jogadas pelos aviões caem e destroem vários tanques de guerra. Passando para Spencer, ele está mais afastado do resto da equipe e é surpreendido por um grupo de radicais que querem supostamente se render. Inicialmente, Spencer desconfia das intenções deles e se prepara para revistá-los. Porém, antes que pudesse fazer isso, os radicais se explodem. E após se recuperarem, um dos companheiros do Spencer tenta desesperadamente ajudá-lo, e apesar do cara ainda estar vivo, ele está sangrando bastante. Ao mesmo tempo, Mitch e o restante dos americanos estão sofrendo com uma severa ofensiva coordenada pelos inimigos, mas para salvar o dia, Dostum chega trazendo reforços e mostra que se arrependeu daquela decisão. E para equilibrar a disputa, Hazan usa um lançador de foguetes e consegue desestabilizar o exército de Dostum. Já Spencer é colocado em uma maca e Mitch fala com ele pelo rádio para lhe dar forças nesse momento difícil. Em outra parte do campo de batalha, os americanos começam a ser cada vez mais pressionados, e por isso Ben solicita um bombardeio. Só que o piloto avisa que eles também serão pegos pela explosão, porque estão muito perto dos inimigos. Mas ainda assim, Ben pede para o piloto jogar as bombas, porque eles não têm outra escolha. Como consequência, a maioria dos radicais são eliminados, mas os soldados americanos também se machucam. E ao se recuperar, Ben percebe que Najib se feriu por sua causa. E aí ele pega o garoto no colo e tenta acordá-lo. E felizmente Najib tosse, mostrando sinais de vida. Enquanto isso, Mitch arma um plano para eles contra-atacarem. A tática é esperar o lança-foguetes recarregar para eles irem com tudo, com seus cavalos em direção aos radicais. Mas após eliminar vários inimigos em seu caminho, Mitch é pego por uma explosão e desmaia por alguns segundos caindo do seu cavalo. Porém, com a ajuda dos seus aliados, ele consegue se levantar e continua cavalgando. E ao vê-lo se aproximando, Hazan foge com um veículo e Dostum começa a persegui-lo. Já Mitch consegue chegar no lança-foguetes e o tira das mãos dos radicais, enquanto que o carro do Hazan fica preso em um enorme buraco. E graças a isso, Dostum lhe alcança e o finaliza, concluindo assim a sua vingança e ficando um pouco emocionado. E aí Spencer fica contente ao saber que eles venceram, e logo chega um helicóptero para resgatá-lo e levá-lo até um hospital. Só que Mitch não embarca, porque está com medo que Dostum comece outra guerra contra o general Muhammad, mas ao cavalgar até a cidade de Mazar, ele vê Dostum estendendo a mão pro cara em um sinal de paz. Por fim, Dostum diz que irá colocar uma bandeira americana em Mazar para homenageá-los, e se despede de Mitch agradecendo por tudo. E antes de ir embora, o cara enterra aquele pedaço das torres gêmeas que havia recebido. Ao voltar para a base, John diz que Mitch conseguiu cumprir a promessa que fez, e Spencer sobreviveu e está se recuperando. E após isso, o cara retorna para casa sem avisar, e pega sua esposa e filha de surpresa, deixando as duas emocionadas, pois passará o Natal com elas. Fala galera, você já conhecia a história dos 12 heróis? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.